Perfeito! Agora sim a gente está oficialmente gravando a nossa live de hoje, tá? De novo, muito obrigado àqueles que ficaram das 15 até as 16 agora na sala, tá? E vão aguentar mais uma horinha comigo, tá? Aqueles que estiveram antes, tiveram que sair, gente, desculpa, realmente, problemas técnicos, e o técnico aqui teve que resolver, tá? Mas muito obrigado. Certamente os colegas vão pegar os nomes de vocês e vão colocar aqui no chat para registrar a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Então vamos lá, olha só, o pessoal já colocando os nomes ali assim, Camille chegando agora, beleza. Então olha só, quem tiver os nomes dos colegas que estavam antes, coloca ali no chat aqui também para mim, por favor, tá? Que agora sim eu estou conseguindo gravar essa live, coisa boa. Olha, que alívio. Dá até de respirar agora. Pessoal, assim, ó, eu estava falando antes, tá? Só para deixar agora mais registrado mesmo, tá? Eu não vou abrir a minha máquina virtual, porque senão o meu computador aqui vai explodir de vez, tá? Então, eu vou, hoje, pela primeira vez na vida, eu vou mais conversar com vocês, vou falar com vocês, tá? Vou dar algumas explicações, mas vai ser eu falando, tá? Sem visual. E era isso, a gente vai mais bater um papo aqui assim, tá? O estilo de uma live, tá? Então, é isso aí, vamos tentar se divertir um pouco. Vamos rir da situação, né? O que não está remediado está, então é fato, então, beleza. Tá? E tudo que é problema a gente tem solução, só que as minhas soluções elas vão ter que ser posterior, tá? Então, provavelmente eu vou ir noite adentro para resolver o meu problema aqui, tá? Beleza, então eu já vi que a maioria está utilizando o Ubuntu. Alguém está utilizando diferente? Um Fedora, um Linux educacional? Alguém está utilizando uma distro diferente? Gabriel está com Mint, show de bola. Paulo, eu estou usando Linux. Linux qual, Paulo? Leonardo Debian. Bah, que legal, gente. Então tem variadas distros aí, show de bola. Tá, tem gente me mandando coisa aqui, deixa eu ver quem é. Ninguém é importante. Desculpem, eu vou ter que deixar o celular aqui um pouquinho tocando alguma coisinha para que algum aluno venha me questionar, tá? Legal, Mint. Chegaram a instalar, o que vocês acharam? Usaram ele? Tentaram mexer neles? O que vocês acharam do Linux? O que vocês acharam do Linux aí, gente? Deem os comentários de vocês. John, diferente, mas é diferente que assusta ou um diferente que, bah, deixa eu experimentar isso daqui? Alexander, tô bolado porque o meu Pop OS não funcionou. Bom, aí, Alexander, só tem uma solução, troca de distro, tá? O legal do Linux é isso, tá? Vocês podem trocar ele que nem trocam de roupa. Bah, não gostei dessa distribuição, não tá funcionando direito. Pega outra distro e era isso, tá? Eu acho super legal e muito diferente. Gente, assim, ó, realmente, ô John, tu ainda não me respondeu como que é o teu diferente. Eu conseguiria abrir hoje o Linux educacional, mas não achei ele assustador. E realmente não é, tá? O Linux hoje em dia, a interface gráfica não chegou a assustar. É isso que eu quero mostrar para vocês. O Linux ele não é assustador hoje em dia, tá? Ele já teve a época que tudo tinha que ser através de comandos de texto, tá? Mesmo tendo uma interface gráfica para te botar um DVD no computador ali, vocês tinham que entrar no prompt, fazer, mostrar para o sistema operacional que aquele drive de CD, de DVD, ia ser utilizado, então tinha que montar ele, tá? E aí só conseguia tirar o CD dali de dentro se desmontasse o drive. Hoje isso aí é de forma automática, é plug and play, tá? Mas já teve a época que o Linux ele não era nada plug and play, tudo vocês tinham que fazer na mão, dar os comandos tudo na mão, tá?
Leandra, Amélia, não consegui baixar o VirtualBox. O que deu, Amélia, que tu não conseguiu baixar? Deu algum erro? O que foi que deu? Na hora do download? Estranho. Tu tá entrando no site do próprio VirtualBox, né? virtualbox.org. Isso? Que estranho. Qual é que é a tua banda de internet? Paulo, como é que tu resolveu o teu problema? Esse eu não tinha visto ainda. Ó, vamos fazer um fórum aqui, um fórum de erros e soluções aqui. Nem sei, tá usando a internet do vizinho. Acontece. Faz assim, ó, Amélia. Pega no teu navegador, digita fast em inglês, tá? Rápido. Fast.com, tá? Fast.com. E daí, deixa eu até botar aqui o endereço aqui para vocês aqui, ó. Fast.com. PT. Esse endereço diz a velocidade que vocês têm, tá? Por que eu gosto de usar esse endereço aí, assim? Aqui, abrindo um parênteses aqui, tá? Porque esse site ele foi desenvolvido em conjunto com a Netflix. E a Netflix, vocês sabem, precisa de uma banda de internet legal e confiável, tá? Então, eu gosto de usar bastante, ele dá bem certinho ali as velocidades e tal, tá? Então, pessoal, assim, ó, vamos voltando ao nosso... Bah, Felipe, tu tá muito... O cara tá baixando o filme a torto direito, então, aí. Não, não é que o speed test seja ruim, ô Alexander, tá? Ele é bom também, tá? Só que o fast.pt, o fast.com, ele é um site simples, limpo, tá? Tu entra, no que tu entrou no site, ele já começa a medir, tá? Então é só por isso, tá? Ô, Paulo, 40 já tá legal, tá um tamanho legal aí, assim, tá? Então, pessoal, assim, ó, vamos lá falar um pouquinho das distros, tá? Ubuntu, tá? Eu vou falar basicamente vai valer para todas as distros, tá? Vocês vão ter uma barra de navegação ali assim do lado, tá? Como se fosse a nossa barra do Windows aqui de baixo, tá? Como se fosse ela. Não é, mas é como se fosse, tá? E ali vocês podem colocar alguns programas, já vem alguns com padrão, como default, etc. Vocês podem colocar outros, e normalmente embaixo dessa barra tem uns quadradinhos, algumas coisas ali assim, para vocês acessarem todos os programas, mais ou menos como o menu iniciar do Windows. Então, assim, ó, todas as distribuições elas tendem a seguir por esse caminho, porque é como as pessoas estão acostumadas, tá? Tem um botão iniciar, tem que ter o botão iniciar ali. A questão de data e hora, normalmente no Linux ela fica lá numa tarja bem em cima, tá? Falando um pouquinho da interface do Linux, tá? É só instalar o VirtualBox e o sistema operacional. Isso aí, Felipe, tá? Isso aí. Só instalar o VirtualBox e o sistema operacional e era isso. Comecem a brincar, tá? Uma coisa que vocês podem começar a brincar, e aí vocês vão notar diferenças, e é legal de ver essas diferenças. Abram a janela de terminal. No Linux, a gente chama de shell ou terminal. Aquele pronto, a janelinha preta, aquela que parece o DOS, tá? No Linux, a gente chama de shell ou terminal, tá? Abram a janelinha de terminal. Não é que vai terminar as coisas, tá? Ficar instalando vírus na MV. Olha, é uma boa, Matheus, também. Podem meter vírus ali na máquina virtual de vocês à vontade. Sabe aquela coisa assim, ó, quero entrar lá naquele site lá para ver aquele crack, só que eu sei que se eu entrar pelo meu computador, vai vir vírus no meu computador. Entra pelo da máquina virtual.
o vírus cai tudo lá na máquina virtual, vocês pegam o arquivozinho de vocês limpinho, formatam a máquina virtual e já era, tá? Não é que eu esteja incitando vocês a fazer isso, mas quem quiser conhecer a Deep Web, tá? Entrem pela máquina virtual, por favor. Não entrem pela máquina de vocês, tá? Vocês não conhecem o que tem lá do outro lado, tá? Não sabem o que tipo de vírus que tem lá do outro lado, tá? Então, assim, ó, quem quer seguir por esse caminho de segurança e tudo mais, certo que tem que ter uma máquina virtual no computador de vocês. No mínimo uma, tá? Ah, sim. Tem gente que acha que a Deep Web explode as coisas. Não, não é que ela explode, ela traz vírus para vocês, tá? Por isso que assim, ó, Ubuntu é o melhor, não quer dizer, ô Felipe, depende do que teu gosto, tá? O Mint, né, o Mint, ele é uma distro fabulosa. Ela é praticamente um Windows. A interface gráfica deles é praticamente um Windows. Tudo plug and play, igual. Tem até o botãozinho iniciar deles ali na mesma posição que fica o botão iniciar do Windows mesmo. Então, assim, ó, quem quer estudar o Linux, mas sem perder o conforto do Windows, tá? Parte para o Mint, por exemplo. É uma forma legal, olha assim, tá? Uma coisa que eu adoro, desde que eu comecei na informática, eu já comecei com jogos no computador, tá? E até o XP a gente vinha joguinhos no Windows mesmos, só que depois do XP em diante, os joguinhos acabaram no Windows, né? O Windows não traz mais joguinhos. Isso aí é coisa dos antigos, dos antigões lá. O Linux hoje, ele sempre traz algum joguinho. Sempre traz. E são joguinhos inteligentes, são joguinhos bem legais. Vale a pena também brincar com eles. É uma forma de vocês brincarem, tá? Uma coisa que eu sempre digo para qualquer pessoa: quer aprender a mexer? Brinca, tá? Quer aprender a mexer? Brinca. Começa jogando, baixando joguinhos para aquilo ali, brincando, abre, fecha a pasta, abre uma pasta, deleta ela para ver qual é que vai acontecer, como é que vai deletar, tá? O sistema de lixeira, isso aí é relativamente novo para o Linux. Até uns 7, 10 anos atrás não tinha lixeira, tá, no Linux. Então vocês deletavam um arquivo, já era, acabou, tchau, benção. Hoje em dia tem o sistema de lixeira que deletou, vai ali. Hoje em dia, estou falando de 10 anos para cá, tá? O deletou o arquivo, ele vai para a lixeirinha ali, bonitinho, tá? Então, tem o sistema de lixeira ali no Linux também. Então, assim, ó, gente, o Linux, ele não é um bicho de 7 cabeças, só que vocês têm que saber trabalhar com ele. Que nem eu estava lendo uma matéria aqui, tá? Para criar um atalho no Windows. Vocês clicam com o botão direito, um atalho na área de trabalho, tá? No Windows. Vocês clicam com o botão direito no arquivo que vocês querem, vai ter lá, criar atalho, enviar para a área de trabalho como atalho. Simples, tá? No Ubuntu, vocês vão ter que fazer uma volta gigantesca agora, no Ubuntu atual, tá? Uma volta gigantesca no Ubuntu 18, melhor. Não sei o atual, o 20. O 20 para mim deu pau. Deu um pau de vez, eu tive que baixar o 18. Até eu vou ver se não foi o 18 que deu pau no meu computador. Porque o 18 ele instalou direitinho. Foi até direitinho demais. Daí o 18, para vocês criarem um atalho na área de trabalho, tem que dar uma volta gigantesca. Tá? Então, Vinícius, está usando o 20. Como é que tá o 20? Tá legal? Um detalhe. Vocês conseguem saber se uma distribuição é baseada em que outra distribuição ela é baseada, tá? Pelo número da versão dela, tá? Por exemplo, qual é que eu tinha baixado aqui? Qual das minhas distros aqui? Não era o Linux educacional, ou era? Deixa eu abrir as minhas ISOs aqui, deixa eu ver aqui.
não foi as ISOs que eu baixei. Teve uma outra distribuição que eu estava vendo, tá? Se eu não me engano, até o Mint, tá? Onde o número do Mint é a mesma versão do Ubuntu, tá? 20.04, eu acho, alguma coisa, tá? Então vocês conseguem ver em que distribuição ela é baseada, tá? Marcos, sim, o Debian está na versão 10, tá? A versão 8 era top, a 9 deu uma estranhada ali, não sei como é que tá a versão 10, tá? Estou usando num Note e tá legal a versão 10, a 9 tava cheia de bugzinho, cheia, daí o pessoal tava voltando para 8, tá? Isso é outra coisa diferente do Windows, olha só que legal. Vocês têm uma versão lá, sei lá, Debian 8, tá? Debian 8. Todas as aplicações que vão rodar lá no Debian 10, elas vão rodar também no Debian 8, tá? Diferente da Microsoft. Tem aplicações desenvolvidas, por exemplo, para o Windows 10, que não vão rodar no Windows 8, não vão rodar no Windows 7, não vão rodar em outros Windows passados, tá? Então, assim, ó, o Linux, os softwares, eles são desenvolvidos para kernel Linux. Ponto, acabou. Qual é a distribuição? Qual é a versão da distribuição? Tanto faz. Ele é desenvolvido para um kernel, um núcleo de sistema operacional chamado Linux. Ponto. É isso aí, tá? Então, ele vai funcionar todas aquelas aplicações. Claro, tem aplicações que já estão mais atuais, tá? Depois, mais adiante, Marcos, até o final da semana eu mostro como ver a versão do kernel, tá? Por enquanto, assim, ó, qual é que é a nossa ideia principal? É brincar com o Linux, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa. eu não consigo deixar ficar só falando com vocês, eu tenho que mostrar alguma coisa, né? Eu vou tentar abrir pelo menos os meus prompts para mostrar alguns comandos de Linux para vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui, tá? Vamos ver aqui. Um prompt abriu, beleza, bonitinho. Quem está entrando com a apresentação? Vinícius, por favor. Não entra com a apresentação, Vinícius. Sai da apresentação e entra como participante. Please. As coisas já estão bugadas demais aqui para estar bugando mais. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá? Ó, já consegui abrir um PowerShell aqui também. Ó, tá, a coisa está evoluindo. Daqui a pouco eu tento abrir a apresentação, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir as coisas como eu quero para mostrar para vocês aqui. Realmente o prompt de comando não rolou. Mas o PowerShell já rolou. Então, já fico feliz com o PowerShell rolando. Tá? Acho que eu vou conseguir apresentar. Vamos falar baixo. Deixa eu clicar aqui para apresentar aqui. Olha, ele já está me dando a opção de selecionar a janela aqui, ó. Mas tá bom. Vamos lá, estão vendo a minha janela? Comentem aí se estão vendo a janela direitinho. Sim! Yes! Feito! Pessoal, olha só. Sim, eu abri um bloco de notas aqui assim, tá? Porque eu vou ensinar alguns comandos de Linux para vocês, tá? Então, alguma coisa eu vou escrever no bloco de notas, outras eu já vou direto ali para o PowerShell. Para quem não sabe, tá? Para quem não sabia, tá? Ou não assistiu às aulas de fundamentos de sistemas operacionais, o PowerShell do Windows, ele tem um kernelzinho de Linux junto. O Windows 10, ele tem um kernel de Linux junto, tá?
Então, o PowerShell, ele aceita alguns comandos Linux, tá? Então, vocês podem testar algumas coisas no Linux de vocês, ou até mesmo no próprio PowerShell, tá? Então, não é porque não conseguiram instalar uma máquina virtual que vocês não vão conseguir treinar nenhum comando de Linux. Não tem nada a ver, tá? Então, vamos lá, olha só. No normal, quando a gente entra no prompt de comando e dá lá um dir /w, tá? Ele vai pegar e vai mostrar. Vai? O dir /w não funcionou. Legal. Tá, dir. Só o dir. Dir vai funcionar. Aí, tá? Ele vai mostrar a relação dos arquivos, o dir, tá? No Windows 7, não, Marcos. No Windows 7 não tem kernel Linux, tá? Então, tu não consegue usar os comandos de Linux ali, tá? O Windows 10, ele tem o kernel Linux junto, tá? Então, assim, ó, o dir, ele vai mostrar os arquivos dessa forma, tá? Deixa eu até sair da pasta System 32 aqui. Quero um pouquinho menos. Aqui. Pode ser que sim. Tá? Então, olha só. Aqui, então, ele está me mostrando que isso aqui é um diretório. Olha só, o D no iniciozinho aqui é diretório. O A são arquivos. Tá? Então, claro que no prompt de comando nosso, ele mostra um pouquinho diferente, mas basicamente dessa forma. Tá? Então, a gente pode usar o comando dir para listar os diretórios. Tá? Aí daí vem o comando dir, directory, tá? Só que no Linux, esse comando aqui, ó, que é listar diretórios, vamos até fazer o seguinte aqui, eu vou até tentar mostrar assim, ó. Comandos Windows descrição comandos Linux, tá? Então, assim, ó, aqui nos diretórios, no Linux, tá? A gente tem um outro comando. E assim, ó, como é que eu vou decorar os comandos de Linux? É só entender um pouquinho de inglês. Se eu quero listar os diretórios, listar é list. Exatamente, Marcos, pegou exatamente a ideia, tá? O comando para listar é ls. E aí vocês vão dar um ls aqui, ó, no PowerShell ls, ele vai mostrar a mesma coisa, da mesma forma, tá? Então, o PowerShell ele vai mostrar da mesma forma que assim as coisinhas ali, tudo sem problema nenhum, tá? Claro que no Linux ele ainda mostra diferente, que é diretório, fica numa outra corzinha, ele mostra por cores ali separado e tal, tá? Mas é uma forma de vocês utilizarem os comandos, tá? No Windows, para instalar como abre o PowerShell, Paulo? Vai, digita lá na caixinha de busca PowerShell, tá? Tu vai encontrar ele. É que no meu aqui ele já está no bandeirinha X, ele já está automático ali para baixar, abrir direto o PowerShell, tá? Então, pelo menos vocês estão conseguindo ver a minha tela, graças a Deus. No Windows, para instalar um programa, olha só, isso aqui é interessante, tá? Alexander, tu ficou me perguntando isso aqui há um tempo atrás. Olha só isso aqui agora. No Windows, para instalar um programa, tá? Vocês vão dar duplo clique. No Windows, vocês vão dar um duplo clique para instalar um programa, tá? Porém, no Ubuntu, agora eu vou falar um pouquinho da distro Ubuntu, diferente do Debian, tá, gente? Tem diferença um pouquinho das distribuições. Mínima coisa, mas tem. E aí vocês vão, quem está usando uma distribuição ou outra tem que dar uma pesquisada. Como eu falei, eu vou usar Ubuntu com vocês, vou mostrar sobre Ubuntu, tá? SOR.
Ele pode ir na bandeirinha do Windows? O que pode ir na bandeirinha do Windows, ô Alexander? Melhor essa pergunta. Tá? Ficar com o lado direito na bandeirinha do Windows, aí vai aparecer as opções ali. É bandeirinha do Windows X. Tá? Bandeirinha do Windows X, daí vai ter lá várias opções. Aqui, ó. Parei. Não. Essas opções aqui, ó. E para mim aparece direto aqui ó, o PowerShell, tá? Eu tirei o prompt de comando daqui, tá? Faz uma cara que eu tirei o prompt de comando. Tem que dar uma pesquisada como é que eu coloco de novo, tá? Então, quando a gente chegar em Windows, eu vou relembrar essas coisas tudo, daí eu mostro para vocês, tá? É Windows X, isso, Felipe, tá? Para instalar alguma coisa no Ubuntu, gente, vocês vão usar o seguinte comando. Eu vou botar embaixo aqui, tá? apt-get, tá? Install e o nome do pacote. Tá? Essa é a diferença, tá? O que é isso? Por que a gente está falando isso daqui? O nome do pacote aqui pode ser, sei lá, um servidor, pode ser um champ, tá? Normalmente os pacotes, a maioria dos pacotes, eles já estão dentro de um repositório do próprio Ubuntu. Então, quando vocês dão esse comando, o sistema operacional de vocês, ele vai procurar lá no repositório dele, que está cadastrado lá nele, tá? E procura se os pacotes tem lá. Tem o pacote, aí ele instala. Ele vai instalar por linha de comando, tá? Eu não preciso dar o caminho. Não, Marcos, não precisa dar o caminho completo. Claro, se vocês sabem que aquele pacote que vocês querem específico não está no repositório do Ubuntu ou da distribuição, aí sim, vocês vão ter que colocar https www.domínio.com. Sei lá, x alguma coisa até chegar no nome do pacote, tá? Aí vai ter que dar o caminho completo, aí sim, tá? Se vocês sabem que ele não está lá no repositório. Como é que eu sei? Tenta primeiro sem o caminho completo. Só o nome do pacote, tá? Só o nome do pacote. Se ele já der de cara assim, ó, pacote não encontrado, não foi possível localizar o pacote, alguma coisa assim, vocês sabem que vocês vão ter que botar o caminho completo da onde tenha esse pacote, tá? Não, diferente do Marcos, diferente do Windows, tá? Ele não vai baixar um executável para depois tu instalar esse executável, tá? Até porque o Linux ele não trabalha com arquivos .exe, tá? Ele não vai fazer um download, largar lá na pasta downloads, por exemplo, para depois tu executar ele. Não é isso. Ele vai fazer da seguinte forma: ele já vai pegar, baixar o pacote e já começa a instalação. Vocês já abriram o site do Ninit? Não abriu, nem conhecem. Então, deixa eu. Vamos lá, eu estou na tentativa e erro, assim, ó, cada vez que eu faço alguma coisa aqui, eu estou tentando cruzar os dedos para não dar problema, tá? Então, aqui, eu vou abrir um site aqui para vocês verem. Então, olha só, www.ninite.com. Não se preocupem, vocês vão ler ele bem grande daqui a pouco, tá? Isso, Marcos, ele instala direto, tá? Então, olha só, ninite.com, esse é o site. O que vocês fazem nesse site aqui, assim? Eu quero o Chrome, eu quero o 7Z aqui, 7-zip, quero o KBitTorrent, quero o Zoom, quero o Google Earth, quero o Kalite Codec, que mais que eu quero aqui? TeamViewer, EarphoneView, OpenOffice, Dropbox. Eu posso marcar tudo que eu quero aqui. Posso marcar tudo
Pode marcar tudo. Daí, o que vocês vão fazer? Deixa eu desmarcar tudo, que eu não vou botar essas coisas tudo aqui. Só um pouquinho. Vou botar uma coisinha só que eu não tenha para mim depois desinstalar. Alguma coisa simples. O que eu não tenho aqui? Inkscape, tá? Ó, tá aqui. Marquei. Eu vou dar aqui, ó, um Get Your Init, tá? Ele vai me baixar, ele vai fazer um download de um arquivozinho simples, tá? Claro que nesse caso aqui, ele vai provavelmente pedir para mim clicar nele, tá? Mas o processo é muito parecido com Linux, só que tudo através de linhas de comando, tá? Fala, Guilherme. Enquanto eu vou falando aqui, vai falando aí, tá? Então, aqui eu baixei ali, deixa eu clicar aqui, downloads, vou dizer aonde que eu quero, né? No Linux, logicamente, não tem isso aqui, ele já faz automático, tá? Ele vai fazer o download aqui, ó. É rapidíssimo. E depois eu mando executar. Gente, tive que baixar o Inkscapes? Não tive que baixar Inkscape nenhum, tá? E agora, olha só, ele vai fazer aqui. É como se eu estivesse acessando um repositório, tá? Cadê a minha tela? Aqui. Ó, ele fez o download, tá? Meu Deus, o que ele estava selecionado lá? Beleza, paciência. Ele fez o download, está fazendo download das aplicações automaticamente, tá? E agora ele já está fazendo também a instalação das aplicações, tá? Então, ele faz isso de forma automática. Eu não preciso mais fazer programa a programa. Como eu troco a resolução da máquina virtual? O Alexander já está dando a mão aí. Beleza, Alexander, vai lá. Isso na instalação, Guilherme? Tá, na instalação, assim, certo, ela vai ficar cortada, tá? A instalaçãozinha tua, ela vai ficar com as laterais cortadas. Tu vai ter que ir indo com a tecla Tab até assim, ó. Normalmente, a ordem dos botões é cancelar, voltar e avançar, tá? Se eu não me engano, é essa a ordem dos botões. Então, depois que ele, com um Tab, chegou no primeiro, chegou no segundo, deu mais um Tab, ele vai para o botão de avançar, que daí sim, só aperta espaço ou Enter e ele segue embora, tá? Segue o baile, normal, tá? Mas tem que ir pela tecla Tab daí, tá? Isso na instalação. Depois da instalação, daí tu manda atualizar lá, alterar a resolução do monitor e daí já era, tá? Olha só, aqui ele já instalou o Iframe View, já instalou o TeamViewer 15, Dropbox também, e está instalando agora o Inkscape. Eu não sei por que ele ficou marcado. Eu não tinha desmarcado? Não tinha desmarcado. Bem feito. Não prestei atenção. Tá? Vou deixar instalar o Inkscape aqui assim mesmo, e era isso. Tá? Então, assim, ó, isso é outra coisa legal. Até foi legal fazer isso aqui. Vocês podem baixar alguns programas que hoje tem para... São basicamente de Linux. O Inkscape é um programa de Linux, originalmente do Linux, tá? Mas já tem a versão para Windows. Baixa ela, dá uma estudada, vê qual é que é. Ele é o substituto do Photoshop, do CorelDRAW, tá? Então, e melhor, né? Ele é gratuito, tá? Não paga aí royalties da Adobe e da Corel, tá? Então, olha só. E vamos falar sério, é muito cara as licenças de um Photoshop e CorelDRAW, tá? Então, tá aí a dica para vocês aí, assim, tá? Que mais? Voltando lá para a nossa telinha aqui, tá? No DOS, no Windows, para vocês criarem um diretório por linha de comando, vocês vão usar o comando MD, que é Make Directory, tá? No Linux, criar diretório.
diretório, tá? No Linux é um pouquinho diferente, mas olha só, mkdir. Gente, é a mesma coisa. mk de make, dir de diretório, tá? Directory. Aqui, m de make, d de directory. É a mesma coisa, só que no Linux é mkdir, tá? Não sei se tem init pro Linux, ô Marcos. Não, o init não vai rolar para Linux. O init não vai rolar para Linux, tá? Porque ele vai baixar arquivos executáveis, tá? Isso é outra coisa. Não existe arquivo executável no Linux. Ele não roda isso daí, tá? Ele tem outros nomes lá, os arquivos, tem apt, tem outros nomes lá, os arquivos, tá? Então, não vai rolar arquivo executável, .exe, tá? Então, cuida só isso, tá? Para aquelas distros que são baseadas em Ubuntu, esse é o comando para instalar uma aplicação. Detalhe importante, tá? Às vezes vocês vão entrar lá no terminal do Linux e vão colocar lá apt-get install e, sei lá, champ, tá? Às vezes não tem nem ponto, é só o nome, champ, tá? Ele vai dizer assim, não foi possível. Mas por quê? Porque vocês não estão... No Linux, por padrão, os usuários são apenas usuários, tá? No Windows, por padrão, o usuário principal, ele é administrador. Ele pode fazer qualquer coisa, tá? No Linux, não. Que pena, que pena. Mas eu acho que eles, então, devem estar bolando alguma coisa. Marcos, eles devem estar bolando alguma coisa, tá? Só para aquele Cedler ali, assim, eles devem estar bolando alguma coisa, tá? Então, olha só. No Windows, por padrão, o primeiro usuário da máquina, ele é o administrador, tá? Então, vocês conseguem instalar, vocês conseguem desinstalar, fazer o diabo na máquina de vocês do Windows, tá? No Linux, não é assim. Por padrão, o usuário, ele tem 2 níveis de usuário. Cada usuário, existem 2 níveis de usuário, tá? Tem o usuário que é usuário apenas, só para usar a máquina, e tem o super usuário, que é o cara que pode instalar alguma coisa, tá? O super usuário, a gente chama ele através do comando sudo, tá? Sudo su, tá? Então, a gente vai dar porque su é de super user, tá? Então, nós vamos chamar o super usuário e daí sim eu vou conseguir instalar as coisas no meu Linux, tá? Ele vai pedir a confirmação da senha, etc., de vocês, para daí sim poder instalar. Por normal, padrão, sem estar com o superusuário, ele não vai instalar nada, tá, gente? Tô falando bastante, mas e aí? Tá chata a aula? Como é que tá hoje? Hoje eu sei que tô com pouca coisa para mostrar para vocês. Mas como é que tá aí? Sudo su, tá? Sudo su. Agora eu botei uma hashtag aqui na frente, esqueci de explicar isso. Vou apagar aqui um pouquinho esse monte de letra aqui. No prompt de comando de vocês, aparece da seguinte forma. Aparece assim. Significa o quê? Que eu estou no diretório, na unidade C, no diretório raiz, e está piscando o cursor ali. Tá? Se eu der um cd Marcelo e a pasta existir, ele vai aparecer da seguinte forma. C2 Marcelo
e o diretório está piscando ali, esperando algum comando, tá? Então, é assim que vai acontecer no Windows, tá? Independente se tu é ou não administrador, ele vai ficar dessa forma. No Linux, não. No Linux vai aparecer a seguinte coisa. Zip, cifrãozinho, tá? O que é isso? Significa que eu estou logado com o usuário DIP, tá? E estou esperando aquilo ali. Só que esse cifrãozinho me diz o seguinte: esse cara que está logado não é administrador, ele não tem poder de administrador, tá? Aí eu vou entrar com o sudo su, tá? Ele vai pedir pass para mim colocar, vou colocar ali a minha senha, e aí depois ele vai aparecer dessa forma aqui, tá? Vai aparecer DIP e hashtag. Agora sim, significa que eu estou com superusuário ativo, tá? E aqui sim eu posso colocar um apt-get install pacote, tá? E aí ele vai instalar o pacote de boa, tá? Gente, o Linux, ele é assim, ó, não é que ele seja chato. Tem muita gente que me diz assim, Linux é chato. Não. Linux, ele é muito detalhista, tá? E ele te explica as coisas. Isso aqui é uma delas. Aqui, tu não tá logado com o usuário de administração, tá? Tu tá, por exemplo, se eu der aqui, ó, zip apt get install pacote. Ele vai me dizer assim, ó, não é possível. Tu não é usuário de administrador, tá? Exato, Marcos. Sempre que vocês verem hashtag, ele tá com o usuário ele tá com o super usuário ativo, tá? Se estiver com o cifrãozinho, não tá com o super usuário ativo, tá? Por que, Alexander? Por que eu tô com uma memória boa? Isso é um elogio ou é uma crítica? Vamos colocando aí. Alexander, vamos falar sério. 27 anos trabalhando com isso. Se eu não tivesse com isso tudo na cabeça, estaria com problema, estaria com Alzheimer, tá? Então, já dói de pensar, acho que é isso que tu colocou, né, Marcos? Então, assim, gente, o Linux, ele é muito detalhista, tá? Quem gosta de ser detalhista, de detalhes, coisinhas minuciosas, o Linux é perfeito. Ele é perfeito, tá? Porque ele te diz tudo como tem que ser, tá? Tu pode instalar, tu não pode instalar, como é que vai ser a instalação, tá? Ainda algumas coisas é por linha de comando, sim, tá? Mas já tem alguns programas para Linux que é duplo clique, então pode ter alguns programas que vocês vão baixar lá que vão fazer duplo clique e ele instala. Só que não é executável, tá? Não é executável. Ô, Amélia, assim tu me complica, Amélia, dizendo que já esqueceu metade. Então, assim, ó, o Linux, ele é tranquilo de fazer, tá? Procurem, sei lá, se vocês entrarem na internet e procurarem lá principais comandos de Linux para a distribuição que vocês estão usando, tá? Procurem sempre para a distribuição que vocês estão usando, tá? Principais comandos de Linux para minha distribuição. Daí ele vai dar lá os principais comandos. Comecem a testar esses comandos. Sora, eu não tenho uma boa memória.
Mas, Leandra, eu nem me lembro o que eu comi ontem. Tá? Então, assim, ó, pesquisem também. Ah, a grande coisa legal dessas nossas aulas, assim, é que eu não vou conseguir passar tudo para vocês pelas lives aqui, assim. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer, tá? Vocês vão ter que sair atrás também procurar alguns comandos. Tem, gente, há pouco tempo atrás, ano passado, teve alunos meus que vieram com os comandos. Ô, professor, já viu esse comando aqui? Eu não tinha visto, então eu estava aprendendo também, tá? Alexander, não só a PUC, mas como vários outros lugares, tá, disponibilizaram cursos gratuitos. Um dos lugares que disponibilizaram os cursos gratuitos, acho que eu cheguei a te mandar, né, Alexander? A própria Red Hat, tá? A Red Hat disponibilizou cursos gratuitos e para as certificações da Red Hat. Ponto, detalhe importante, abre um grande parênteses aqui assim, ó, grande parênteses, tá? Pessoal, certificação Linux, tá? São pouquíssimos os profissionais que tem. Pouquíssimos, tá? Então, assim, ó, quem tem uma certificação Linux está se colocando na frente de um monte de gente no mercado de trabalho, tá? Então, vale a pena dar uma pensada nisso daí. Ah, é barato? Não, não é barato. Tá? Tava o quê? Acho que 400, 300 e poucos dólares, quase 400 dólares. Isso, né, Alexander, que a gente viu, quase 400 dólares a LP1, né? A LPC1, né? Gente, quase 400 dólares, tá? A Linux Professional Certified 1, ou seja, a primeira certificação Linux, tá? 2.000 só, é por aí, tá? Vale a pena vocês fazerem, se não tiverem estudado, não. Vocês vão estar rasgando dinheiro, tá? Agora, estudou, treinou, fez simulado, vai lá, faz. Gente, vocês estão só com essa certificação, vocês estão se colocando na frente de um monte de gente no mercado de trabalho, tá? E vocês estão barganhando salários aí de no mínimo 4.000 reais, tá? Então, vale a pena. A certificação se paga com salário, tá? A certificação se paga. Então, vale muito a pena. A diferença, olha só, uma certificação Microsoft é 100 dólares. Ela é bem mais barata, tá? Só que vocês vão ter que galgar muito, ter várias certificações Microsoft para se equiparar a uma certificação Linux, tá? Então, por isso que, assim, ó, não só o professor Alexandre, tá? Mas vários outros professores levantam um bandeirão Linux, porque o mercado de trabalho está pedindo profissionais dessa área, desse gabarito, desse porte, tá? O mercado de trabalho realmente está pedindo esse tipo de profissional. E só tem um jeito de vocês aprenderem, é tendo um Linux instalado na casa de vocês, seja através de uma máquina virtual que vocês instalaram aí, seja através de uma máquina real, um PCzinho mais antigo que vocês tenham lá, tá? Se vocês tiverem um Note antigo, um PC antigo, com 2 GB de RAM, 2 gigas, tá? Pode meter de boa que vai funcionar, porque vai ser exclusivo para ele, tá? Agora, vocês têm um Note aí, um computador com 4 GB de RAM, que nem o meu caso, tá? E esses 4, vocês destinaram 2 para a máquina virtual, tá? Na hora, o Windows ele não sabe que vocês destinaram 2 para a máquina virtual. O Windows ele vai querer ocupar os 4, tá? Então, aí é que a coisa aperta, tá? Então, ele não fica exclusivo 2 para aquela máquina virtual, tá? Desculpem. Conseguiram entender isso tudo, gente? Ficou claro? Tá? Então, assim, ó, realmente
vou voltar de novo, só catar o cifrãozinho. O cifrãozinho ainda ele é usuário comum, tá? Tem que catar esse daqui, o hashtagzinho ali. Paulo, compensa ter um PC novo só com Linux? Tu vai comprar um PC que vem Linux, isso, Paulo? Se vai comprar, compensa. Tu vai pagar ele bem mais barato que se tivesse o Windows instalado nele, tá? Isso é outra coisa, gente, olha só. Quando vocês vão comprar um computador, tem lá um computador de um modelo, tá? Com Windows lá, que custa, sei lá, R$ 2.000, tá? E tem um computador com a mesma característica, só que em vez de Windows tem Linux, ele está saindo por 1.000, tá? Isso é licenças embutidas, tá? Licenças embutidas. Então, vale a pena. É a mesma máquina, só que com sistemas diferentes, tá? Marcos, procura que tu acha. Alexander, quer ver uma coisa? Tu falou aí de idade quando tu era criança, tá? Que foi, deve ter sido o quê? Há uns 2 anos atrás, isso. Pessoal, por que nas escolas eles estão optando por colocar Linux, tá? Para criança, tanto faz se é Windows, se é Linux, tanto faz, tá? Ela vai sentar e vai mexer, vai usar, vai brincar com aquilo. Ela vai brincar. Lembra? Acho que é uma das primeiras coisas que eu falei aqui na nossa live, tá? Vocês têm que brincar. Quanto mais vocês brincarem, tá? Melhor vai ser. É mais ou menos por aí, Marcos. Tá? Bom, pessoal, olha só. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Brinquem, usem, testem, tá? Putz, tem um comando e ferrou com tudo aqui assim. Deleta a máquina virtual, cria de novo e vai de novo, tá? Pensem na máquina virtual como um brinquedinho extra que vocês estão colocando aí no computador de vocês e que não tem problema se vocês ferrarem com ele, tá? Melhor forma de aprender é praticando, tá, gente? Só assim, tá? Windows 7, dá de pôr uma máquina virtual? Dá, Paulo, dependendo de qual é, que é a configuração do teu computador, tá? Depende da configuração do teu computador. Quanto de RAM tu tem? Qual processador tu tem? Como assim os comandos? Tu diz o PowerShell? Os comandinhos de Linux no PowerShell? Não, 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 não. Aí não. Aí não. Só se a Microsoft. Não, a Microsoft nem atualizou mais o Windows 7, já morreu faz tempo. Não. Tem que estar o Windows 10 para te ter um kernel Linux para poder rodar os comandos de Linux, tá? Cara, mas se tu tem o Windows 7, vai rodar o Windows 10. O 10 ele pede a mesma coisa e até menos do que o 7, tá? Se tem o Windows 7, suporta sim. Se tem o Windows 7, suporta. Então, cara, mete o 10, é muito melhor. Ou então, melhor ainda, mete um Linux de cara. Usa o Linux como tua plataforma principal. Mete um Linuxão aí, assim, como plataforma principal, e era isso. Paulo, vou te ensinar uma coisa que é fantástica, assim, ó. Para saber ligar o computador, aperta no botão Power. Pum, ele vai ligar.
Ah, detalhe, gente, isso agora sim, uma coisa muito importante. Linux, quando vocês vão instalar ele obrigatoriamente pede para que vocês coloquem uma senha. Na instalação tem lá, fazer logon automático, tá? E a maioria das pessoas coloca para fazer o logon automático e deixa. Lá pelas tantas, pediu a senha do tal do superusuário e vocês esqueceram qual é a senha. Tem como recuperar? Só vou dar uma letra para vocês. Não! Esqueceu a senha, gente? Não dá. Tá? Por isso que o VirtualBox é uma boa. Esqueceu a senha? Deleta a máquina virtual e cria de novo. Oh, o Marcos está dando uma outra opção aí, ó. Usar pelo Live CD. É uma o Live DVD, né? É uma outra opção. Tá? O Live DVD, gente, ele funciona como se tivesse rodando normal lá. Tá? Tem muita gente, até assim, ó, opçãozinha para vocês abrirem para mercado de trabalho para vocês. Criar computadores com. Gente, aqui, ó, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Conseguem ver? Ó, cartãozinho de memória, gente. Cartãozinho de memória SD. Um SDzinho aqui, ó. Barbada, tá? Não, eu tô falando o SD10, tá? Quem tá falando ali, Marcos, tá? Um SD 10, tá? Pega um SD de. Que nem eu tenho aqui, deixa eu ver aqui de quanto aqui. Aqui, ó. SD de 32, micro SD no meu caso, né? 32 gigas. Gente, pega um micro SD aí de 32 gigas, mete um Linuxão aqui assim, ó. Dá de botar o Linux inteiro aqui, gente. Nessa coisinha aqui, ó. Na ponta do meu dedão aqui, ó, tá? Dá de botar um Linuxão inteiro aqui. Coloca num cartãozinho de SD, ó. Pluga numa máquina isso aqui, gente. Tá aqui o HD de vocês. Melhor do que HD. É uma memória flash. Ela roda como se fosse um SSD. Muito mais rápido do que o HD. Tá? E para Linux, gente, isso aqui vai voar. Tá? Então, vale a pena vocês pegarem e começarem a preparar maquinazinhas desse tipo, desse porte. Tá? Tira o HD fora. Tá? Se a pessoa quer uma máquina só para estudar ali, trabalhar, etc., tem outras distros com live? Tem, Marcos. Tem praticamente todas as distros, elas têm lives hoje em dia, tá? Então, vocês só têm que encontrar a que vocês querem, tá? Qual que vocês se adaptam, tá? Então, todas elas têm hoje em dia. Só tem que encontrar a que vocês gostam mais. Certo, gente? Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela presença de todo mundo. Leonardo, professor no Saga, só deu para fazer os exercícios da aula 1 uma vez. Deve ter vindo uma mensagem para ti, Leonardo. Tu quer encerrar todas as tentativas ou não? Deve ter colocado que encerrou. Tá? Eu não tenho como liberar. Tá? Marcos, dá uma pesquisada aí na internet, comandos Debian, tá? Não são tão diferentes do Ubuntu, uma coisa que outra que é diferente, mas não são tão diferentes, tá?
Eu vou dar, então, tá, pessoal, vou dar uma olhada lá. Quantas tentativas que estão, tá? Mas é para estar 4 tentativas. Marcos, se tu não tentou ainda no saque, tu não foi lá fazer os exercícios de hoje, de ontem, fecham às 19 horas de hoje, tá? Os exercícios de ontem fecham às 19 horas de hoje, tá? Então tem que cuidar isso. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Desculpem todo o inconveniente da gente fazer 1 hora mais tarde a nossa aula, mas valeu, brigadão, tamo junto. E é isso aí. Até a próxima aula.